história. E o que acontece? Nós estamos numa transição. As administrações elas estão transitando para o governo sem papel, ou seja, o digital está sendo adotado. Então, esses pacotes de gestão eletrônica de documentos, há instituições arquivísticas que já fizeram estudos sobre isso, o próprio Arquivo Nacional, o Conselho Nacional de Arquivos. Os requisitos de preservação a longo prazo é zero, porque há uma confusão, às vezes, de backup com preservação. Backup não é preservação do ponto de vista arquivístico, porque é preciso também preservar o documento original, com os metadados originais. Então, as gerações futuras não vão nos perdoar por esse descaso, mas não é uma decisão que a gente aqui, nós quatro, possamos falar, não, a gente vai resolver isso amanhã, não. Exige uma mobilização de autoridades arquivísticas, aí eu acho que o Arquivo Público Mineiro nesse ponto, e aí vai uma autocrítica à minha gestão também, não estou eximindo, não conseguiu avançar e não consegue atualmente avançar no sentido de se impor como uma autoridade arquivística no âmbito da administração estadual e no âmbito do Conselho Estadual de Arquivos. Previsto em lei, tudo regulamentado em lei, não consegue também exercer qualquer papel de fiscalização dessas situações de destruição do patrimônio arquivístico contemporâneo do século XXI, que é fundamentalmente de natureza digital. Então, nós temos essa questão. E também um trabalho de sensibilização, justamente em busca desse apoio da sociedade e das instituições e da própria comunidade de historiadores, que eu acho que tem uma compreensão, talvez esteja sendo injusto, mas muito rasa dessa questão e da importância de se mobilizar em prol de discussão, de discussões em relação à preservação digital, que é o grande desafio da nossa época. Daí o senhor tocou num ponto extremamente importante, né, agora. Como ser arquivo nessa nova era digital? O que fazer? Não, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, essa grande pergunta era de natureza tecnológica. Do ponto de vista tecnológico, isso está tudo resolvido. Quer dizer, é sempre temerário falar isso, mas avançou muito. Então, nós temos hoje, vamos dizer assim, orientações técnicas, inclusive sancionadas pelo Arquivo Nacional, que, pelo menos em lei, é uma autoridade arquivística nacional, pelo Conselho Nacional de Arquivo, o CONARC, que é um órgão que é a cabeça de um sistema nacional de arquivo a ser construído, orientações, e do Conselho Internacional de Arquivos também, orientações muito claras que permitem se pensar então, em políticas de preservação digital. Por exemplo, o Arquivemática, né? Então quem estiver ouvindo, escreva Arquivemática com CH, que é uma... enfim, são orientações, software, que tem o aval do Conselho Internacional de Arquivo, e o Atom também, que são, enfim, infraestruturas ou tecnologias que permitem a preservação do documento digital, resguardando suas características arquivísticas enquanto documento original, e precisam ser implementados aí. E há outros também, né, outras soluções, mas se avançou muito nessa questão tecnológica. O problema é político, né, é fazer com que as instituições realmente sigam as recomendações que deveriam seguir. E aí não é só em termos das instituições arquivísticas. Isso envolve também, no caso da administração federal, os próprios ministérios, né? Você tem, às vezes, o Ministério da Inovação, mas que de inovação tem muito pouco. Ou então, do governo estadual e também dos governos municipais. Então, a questão arquivística é uma questão muito, às vezes, difícil de operacionalizar enquanto política, porque ela envolve também um escopo muito abrangente, né? Muito
dimensões, envolve de forma sistêmica toda a administração, seja a administração estadual, municipal, federal, porque todos os órgãos públicos, eles produzem documentos, né? Recebem documentos também, então eles vão formando esses conjuntos que precisam ser avaliados e, após essa avaliação arquivística, determina a preservação desses documentos com requisitos recomendados. Que essa fala do senhor possa chegar nos ouvidos aí dos responsáveis aí, né? Que venha a preservação mesmo, né? Uma atenção maior para esses arquivos e evitar uma condição drástica, né? Depois de algo ocorrido é difícil recuperar. É porque o documento em papel, você vê ele se deteriorando, né? Uhum. E o documento digital é de um momento para outro, assim, e se não tiver realmente todas essas recomendações, um arquivo emática, por exemplo, ele tem muitas garantias de segurança, de preservação. Então, evita esse risco dessa perda inesperada de conjuntos documentais, coisa que esses GEDs, né, esses pacotes aí de gestão eletrônica de documentos não garante. Professor, voltando só um pouquinho lá nesse trâmite entre a formação do senhor lá no Rio de Janeiro, depois USP e enfim aqui na UFOP, né? É que vimos lá no Lattes do senhor um certo interesse por Minas Gerais, né? E que é mais uma área onde o senhor possui um grande renome também, assim. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso, esse interesse. Então, a história regional, pelo menos da forma que procurava trabalhar, era uma história regional comparativa, mesmo que não fosse fazendo efetivamente comparações entre regiões, era implicitamente comparativa, porque se chamava a atenção o seguinte: a importância de se estudar uma localidade como Mariana, por exemplo, Mariana na segunda metade do século XIX, pelo nível de tipicidade que é possível identificar nela. Então ela corresponde, porque há essa visão caricatural da história regional e até mesmo, por dizer, uma visão positivista da história regional. Seria a ideia assim: você vai fazer a história de cada lugar, depois você vai conseguir fazer a história de todo o Brasil. Mas isso me parece uma visão equivocada. Então, é o seguinte: o que representa essa localidade num conjunto de localidades do Brasil? Então, se nós temos a possibilidade de pesquisar o fenômeno aqui, a gente pode fazer generalizações controladas sobre o que é mais ou menos um fenômeno em cidades relativamente pequenas, porque era uma cidade que tinha alguma coisa em termos de 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, dependendo do período, aí a área urbana. Então seria essa ideia. Então, eu comecei a fazer pesquisa muito tendo como pano de fundo isso, que eu estou estudando uma comunidade que, quando se compara com o Rio de Janeiro ou com a Bahia, com os locais que são mais estudados no período colonial, por exemplo, na época pelo menos eram mais estudados, eu estou estudando um lugar que tem essa especificidade em termos de dimensões, e isso permite um certo controle em termos de generalizar ou não esse fenômeno, não como um fenômeno que também está ocorrendo nesses grandes centros, mas que talvez seja comum a centros de pequeno porte ou de médio porte. E aí que eu chamava sempre atenção em sala de aula. Mariana, nesse período, 18, 19, é muito mais representativa do que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Salvador, porque eles que são exceção. A maior parte das localidades, vamos dizer, tinha mais ou menos esse perfil, né, das menores um pouco, maiores um pouco. Então, você está conhecendo mais a realidade no período colonial do Império
estudando Mariano do que estudando... E, claro, é fundamental estudar todas essas regiões centrais da economia colonial e do período pós-independência. Mas tem essa vantagem, é uma localidade representativa. Então é mais nesse sentido, quer dizer, a gente ter a possibilidade de fazer generalizações controladas a partir disso. Então eu comecei a estudar os arquivos aqui da Mariana, Ouro Preto, Arquivo Público Mineiro. Também viajei para conhecer Paracatu, Minas Novas, eu conheci Tiradentes também, alguma coisa. E comecei a me interessar, além da história demográfica, da história social da família, como eu trabalhava no mestrado e doutorado, mas também história indígena. Então, eu escrevi alguns textos sobre a questão da história indígena. Foi uma área que me atraiu muito quando eu trabalhava aqui, e a possibilidade de usar esses arquivos para conhecer. Porque isso que é fantástico dos arquivos, né? Aí pensando não das instituições arquivísticas, mas dos documentos em si. As instituições, elas vão funcionando e vão registrando suas atividades. Então, a única fidelidade que o documento tem é em relação à instituição que produz. E produzir no sentido amplo, quer dizer, os documentos também recebidos estão incluídos aí nessa noção de produção, na formação desse fundo arquivístico, etc. E o que acontece? A maior parte das instituições, né, francamente, elas foram feitas para controlar os pobres e reprimir os pobres. Então, quando a gente fala de instituição arquivística, às vezes há um equívoco, falando, só representa os ricos e tal. Não, os ricos são até menos documentados, na minha forma de entender, do que os pobres, porque eles são ameaça, né? A ameaça de revolta, a ameaça do crime, a ameaça do desvio moral. Então, essas instituições, elas vão documentando a experiência das camadas populares. É claro, como são instituições vinculadas ao poder, a visão que elas têm em relação aos pobres, essas camadas populares, é muito preconceituosa. Por isso que existe a crítica documental, né? Toda a questão aí da teoria e da metodologia para a gente superar essa questão. Mas, por exemplo, muito desses documentos de arquivo, eles dão origem a dossiês para abertura de processos, né? Processo jurídico, processo administrativo, etc. E aí, nesse processo, você precisa anexar testemunhos, provas, assim por diante. Então, nesse movimento de formação desses dossiês, desse processo, muito da documentação da classe, das camadas populares, acabam indo parar nos arquivos. Eu vou dar um exemplo, infelizmente não é exemplo aqui do Arquivo Histórico da Câmara, mas é o Arquivo Municipal de Ouro Preto, né? O Arquivo Público Municipal de Ouro Preto, porque houve casos de... Como a Câmara funcionava no período colonial como a primeira instância da justiça, há casos de processo de falsificação de carta de alforria e como indício, né, como evidência, se anexava a carta de alforria, que é uma carta de liberdade de escravos, né? Então a gente está falando aqui na internet, então nem todo mundo é obrigado a saber o que é alforria. Alforria é um documento, a carta de alforria é um documento em que o senhor faz libertando o escravo. É claro que são poucos, eu acho, 1 ou 2 casos, mas foi incluído, anexado a esse processo, a própria carta falsificada. Então, os escravos, eles não tinham condição de manter seus arquivos, nós não temos arquivos pessoais de escravos, eu não conheço. Pode ser que exista, mas de ex-escravos, provavelmente. Mas
involuntariamente, as instituições arquivísticas, né? Ou melhor dizendo, as instituições do passado e do presente, elas vão documentando essas camadas populares, porque, francamente, as instituições, como eu disse, que são criadas, a maior parte são para controlar essa população, então ela acaba documentando essa população. Outra instituição que isso é muito presente é a Inquisição portuguesa, que é um tribunal de consciência religiosa, eles estão preocupados com a pureza da fé católica, e é uma instituição criada no século XVI e vai até o século XIX. Quando se pesquisa ali, toda a experiência, os processos inquisitoriais, toda a experiência religiosidade de matriz afro-brasileira, por exemplo, é assimilada à feitiçaria. Então é muito bem documentado. O Moacir e o Aldair fizeram a transcrição desses documentos para um desses processos, né, dessa matriz religiosa afro. Então os arquivos são fascinantes também por causa disso. Professor, essa próxima pergunta é particularmente muito interessante para mim. Segunda coisa que fica muito em evidência, observando toda a sua trajetória, é que seus trabalhos acadêmicos, né, de doutorado, mestrado e até graduação, têm pouca ou nenhuma relação com arquivologia ou Minas, né? E aí, quando nós estudantes entramos na graduação, há uma crença muito forte de que não se pode possuir mais de uma área como carreira. Você chega, principalmente no fim do curso, com aquela concepção de que você está ali tendo que fazer a sua tese de conclusão, você precisa saber que carreira, que área você quer seguir e tem que ser aquilo e pronto. E diante disso, eu gostaria de lhe perguntar como que foi esse processo para você de construir mais de uma área de especialidade dentro da sua carreira. Pelo que o senhor falou até agora, para mim foi um processo muito... Para você deve ter sido um processo muito natural, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse mais de como que se deu esse processo ou quando que o senhor descobriu que é possível fazer mais de alguma coisa. Dar ali no meio do caminho para ir para mais de uma área. A questão é muito interessante. E agora tem várias camadas aqui que a gente precisa lidar. Eu vou começar pela última, até que eu falaria por último. Mas eu vou falar primeiro, que é o seguinte, é compreender a posição dos arquivistas e respeitá-la. Porque o curso, essa profissão arquivista é regulamentada desde 1978, a lei de 78. E além de ser regulamentada, ela tem uma formação específica, porque os arquivistas não trabalham somente com os arquivos permanentes, os arquivos históricos, eles trabalham também nas organizações, sejam instituições públicas ou privadas, construindo essas políticas arquivísticas. E essas políticas arquivísticas, elas implicam na implantação de um programa de gestão de documentos nas instituições. Então, só eles têm expertise para fazer isso. Então, é respeitá-los e reconhecer isso aí. O curso de História não dá formação em gestão de documentos. Essa é uma área dos arquivistas. Então, Agora, existe uma outra dimensão, outra camada que é importante também chamar a atenção, que é o seguinte: nós temos técnica e ciência, né? Então nós temos essas duas áreas, a técnica e a ciência. Vamos pensar o caso do médico. O médico, quando ele vai fazer a cirurgia lá, então, ele está atuando como um técnico, ele não está fazendo um experimento científico. Deus me livre, né? Que faça um experimento científico com você, né? Ele é um técnico, você espera, então só ele pode, você vai aceitar só que um cirurgião faça a cirurgia, não uma pessoa que goste muito de cirurgia, mas esteja habilitado para isso, né? Claro, é uma caricatura, mas então o médico está sendo um técnico. Agora, quando você vai para um curso de medicina, tem profissionais na área de tecnologia da informação,
Existe a medicina social, que pode ter lá um profissional até de sociologia, né? Então nós temos aí geneticista, químicos, pode ter aí profissionais de informação. Então, a bioinformática, ela pode ter uma formação, na verdade, nessa área de tecnológica. Então, eu acho que porque na universidade, no curso, é a ciência, né? Então, nós temos... Então, eu defendo que um curso de arquivologia tenha profissionais de diferentes áreas. Eu acho também no curso de história, né? Das outras áreas, porque a ciência não está subordinada a uma carteira de sindicato, né? Nem adianta tentar esse controle, porque a ciência ela se firma pelo produto que o pesquisador, o cientista, o intelectual entrega. Então, quantos historiadores, vamos dizer assim, clássicos na área de história não tem curso de história? Tem vários, né? Tanto no passado, né? Como em períodos mais recentes, né? O Sérgio Buarque de Holanda, o Zé Murilo de Carvalho, eles não tinham. Então não é necessário, eu acho, essa restrição. Então eu sou professor do curso de arquivologia e a Escola de Ciências da Informação, que sou vinculado, tem também algumas características, que ela fornece o conjunto dos quadros de professores. Então, em outros cursos de arquivologia, você tem o departamento de história fornecendo professores que dão as disciplinas de história. Lá não tem nenhum professor do departamento de história da UFMG dando aula. Então eu dou aula de história administrativa, né? Então essa é uma das áreas. E como eu trabalhei como gestor, o gestor também é um cargo político, então é muito raro você ser escolhido, pode ser até um arquivista, seria ótimo, as instituições arquivísticas dirigidas por arquivista, mas são raros esses casos. O Arquivo Nacional hoje não é, o Arquivo Público Mineiro não é, o Arquivo Público do Estado de São Paulo não é. Então, esse perfil do gestor talvez também seja um campo que não é somente de natureza técnica, o mínimo que a gente pode dizer, mas é também de natureza política, então abre espaço para aquele que não tem outras formações possa atuar. Então, eu acho isso, que se está interessado, por exemplo, fez a graduação em História, olha, vai fazer um mestrado na área de arquivologia. Hoje tem mestrados profissionais, por exemplo, na Unirio, tem um mestrado profissional em arquivologia, e nos cursos de ciência de informação tem linhas voltadas à própria Escola de Ciência da Informação, tem um PPGCI, tem uma linha que lida com essa questão das pesquisas arquivísticas. E nos concursos, geralmente, não há feito essa restrição à graduação, mas pode ser feita em relação à pós-graduação, por exemplo. Depende da universidade. Então, eu acho que E volto a dizer, uma instituição arquivística é fundamental o trabalho do historiador. No caso, geralmente as instituições arquivísticas têm um setor de conservação, um setor de acesso, né, um setor de gestão de documentos e um setor de arquivo permanente. Então, no arquivo permanente que é feito esse trabalho da identificação, da descrição, da construção dos instrumentos de pesquisa. É muito importante ter historiadores nesses processos, né, nesse trabalho de organização dos acervos, como é importante também ter bibliotecário para fazer, o historiador vai entender melhor o contexto ali do documento, e isso vai ser importante na descrição, mas o bibliotecário numa construção de um vocabulário controlado. Da mesma forma, a gente pode dizer que os outros setores, é interessante, e tem arquivos, instituições arquivísticas, que contam nos seus quadros,
nos arquivos, no setor de conservação, com biólogos, porque combate a pragas, vai desenvolver, químicos especializados em questão do papel, então, degradação do papel, tentar criar aí microclimas que vão diminuir esse impacto de degradação do papel. Então, as instituições arquivísticas sempre foram e sempre serão instituições multidisciplinares de vários setores, várias procedências aí profissionais. É isso que eu ia falar, tá aí a importância da multidisciplinaridade, né? Professor, agora vamos conversar um pouquinho sobre seu lançamento, né? A editora Alameda recém lançou o livro do professor Renato Venâncio, cujo título é Vinho e Colonização, o Brasil e as Bebidas Alcoólicas Portuguesas, 1500 a 1822, que apresenta a trajetória do vinho no Brasil colonial, os seus múltiplos usos e os diferentes momentos em que essa bebida foi alvo de políticas coloniais. Então, professor, conte pra gente um pouquinho sobre o processo de elaboração da escrita do seu livro. Eu vou adiantar um pouco, porque amanhã também vamos falar, né? Olha, ele tem a ver com, de certa forma, essa trajetória, que a partir de 2002, então vinculando com o arquivo da Câmara Municipal de Mariana, mas ainda dando aula aqui, né? Mas fui me aproximando dessa condição de gestor de instituição arquivística. Depois, no Arquivo Público Mineiro, eu passei integralmente a me dedicar. Eu não dava aulas, né? Só em alguns semestres para pós-graduação, dedicar então a essa função de gestor de instituição arquivística. E depois, em 2010, eu me tornei professor lá na curso de arquivologia. Eu falei, não, mas aí eu vou abandonar completamente a área de história colonial, que eu tenho formação nessa área. Eu falei, não, eu vou desenvolver projetos que não tenham prazo, então que não precisa fazer o relatório, não precisa fazer o artigo. E aí surgiu esse projeto mais ou menos por volta de 2005. Então você vê, ele é de 2023 o livro, então para você ter ideia do tempo que ficou e tal, foi... Igual o vinho, né? O senhor foi deixando eu maturando ali? Foi maturando aí, curtindo, né? Literalmente aí. E tem essa questão, quer dizer, eu, quando dava aula no período colonial, sobre o período colonial, a bibliografia, eu achava assim, tinha os modelos explicativos da sociedade colonial. Então, na época eu ainda peguei o modo de produção escravista colonial, depois o antigo sistema colonial, aí depois veio o antigo regime nos trópicos. Aí eu falava, não, mas isso tudo é muito abstrato, por que não se faz estudos de produtos específicos e ver como que funciona esses modelos a partir desses produtos? E hoje tem surgido, mas muito recentemente, trabalhos incríveis sobre a questão de tecidos, porque foi um produto até mais que o vinho. Se eu pegar o conjunto do período colonial, os tecidos é uma importação muito intensa de tecidos, até mesmo porque tinha então toda uma dimensão simbólica de se vestir com tecidos muito refinados, né? Toda a construção da identidade dessa elite colonial. E os escravos eram tecidos grosseiros de algodão e tal, mas os tecidos da elite eram importados. A questão de ferramentas também não tinha. Agora tem alguma coisa, mas não tinha nada. E eu comecei a me interessar nesse produto, em que medida ele se encaixaria em qual desses modelos que se apresentavam. Então, o livro o tempo todo discute